Tem diferentes técnicas de se fazer uma estimativa para as atividades. A mais comum é uma estimativa única. Nessa estimativa, fala-se assim, quanto tempo demora para fazer essa atividade? Tá, 8 dias. Simples assim. Uma outra opção é fazer a estimativa de 3 pontos. Essa estimativa inclui certas variações. Inclui o fato de existir uma estimativa mais provável, que seria aquela estimativa única utilizada aqui, mas podem acontecer problemas e pode ainda ter coisas boas e que consiga se fazer uma atividade de uma forma mais rápida. Então, faz-se uma média ponderada, considerando 4 vezes o mais provável, somando com a estimativa mais pessimista, que quer dizer se tudo der errado, quanto tempo vai demorar, e a mais otimista, se tudo der extremamente certo, quanto tempo vai demorar. E faz essa conta, soma o pessimista, 4 vezes a mais provável, mais a otimista e divide por 6. Esta estimativa tende a aumentar o tempo para a atividade, porque, em geral, o mais otimista é um pouco mais rápido que o mais provável, o mais pessimista é bem mais demorado do que o mais provável. Então, somando tudo, acaba dando um número maior do que aquele da estimativa única. Então, assim, esse tipo de estimativa já ajuda a incluir alguns riscos na estimativa. Diferentes técnicas de estimativa existem. Uma estimativa é a top-down, é aquela estimativa que parte do todo, de quanto tempo vai demorar para fazer uma casa, para fazer um software, para se prestar uma consultoria, tá? Que ela é importante, ela não é precisa, mas ela é importante para se verificar se é viável seguir ou não no projeto. A estimativa top-down é aquela estimativa detalhada, onde se não se pega o todo e faz uma estimativa geral, mas se detalha, estima todos os itens, soma-se, se estrutura em formato de cronograma para poder ver a duração mesmo. Ela é a estimativa que realmente vai fechar o cronograma, vai servir de baseline. Tá? Ela é mais precisa do que a top-down, mas não é que seja mais importante, é que ela já está no momento onde é mais detalhado. Então, ela é realmente aquela a ser seguida. Diferentes técnicas existem para se fazer a estimativa. Uma delas é a técnica de Delphi. Ela parte de um princípio em que especialistas dão suas opiniões. Ela é utilizada para estimativas onde há pouco conhecimento, não há um histórico de projetos parecidos que foram feitos. Tá? Então, como funciona? Se reúne um grupo de especialistas. Esses especialistas dão uma estimativa de forma a enviarem para um moderador anonimamente, sem que se saiba de onde veio essa estimativa, para poder se discutir e se chegar numa estimativa mais precisa posteriormente. Ao receber as estimativas, o especialista repassa o que foi falado pelas pessoas em relação às suas estimativas, né? E aqueles que tiveram, principalmente as estimativas extremas, defendem seu valor. Alguém que fala, para eu poder realizar essa atividade, eu vou demorar 20 dias. Por quê? Porque tem um fornecedor que é difícil, que é complicado, que ele não cumpre as atividades, nossa equipe não conhece essa técnica e que realmente isso é difícil. Enquanto o outro fala, opa, dá para fazer em 3 dias. Está muito diferente, um 20, o outro 3. Porque, não, isso aí realmente é simples e não vai ter dificuldade, já sei fazer, tal, por exemplo. Tá? Então, eles discutem, falam, dão suas opiniões, em seguida parte para outra rodada, onde se estima de novo, conhecendo mais opiniões dos outros especialistas. Então, isso é uma forma de buscar um consenso. Tá? Geralmente não se vai até todos terem a mesma opinião, mas se trabalham 3 rodadas para se fechar uma estimativa mais razoável. Quando se fala de estimativas, existem 3 níveis. Um primeiro, lá aquela estimativa top-down, visando o projeto como um todo, pensando com o projeto como um todo, ele tem uma margem de variação bem grande. É aquele que se chama de ordem de magnitude. Para você ter uma ideia,
já de fazer ou não fazer um projeto, porque pode ter uma expectativa de se fazer em 3 meses e a estimativa inicial fala em 6. Então, já pode se cortar um projeto desde aí. Mas para se ter uma ideia, desde o início, né, em relação a quanto vai demorar um projeto. Ele tem uma certa variação bem ampla. Por exemplo, na construção civil, ele pode ser até 60% a mais ou 30% a menos. Projetos de TI, que são os mais que fogem das estimativas, demoram mais, dão mais problemas em geral, podem ter umas variações maiores, até 200% a mais e até 30% a menos. A segunda estimativa, segundo nível de estimativa, é aquela de orçamento, que é feito durante o planejamento. Já se tem mais detalhamento, já se trabalha mais bottom-up, então as variações são menores. Não se chega a 100% de acerto, mas já se tem uma precisão melhor. Final é quando se tem todos os detalhes, todo o conhecimento de tudo que vai ser feito. Esse que realmente é a estimativa que vai ser buscada. Ela varia ainda um pouco, mas não tanto, porque ela tem mais informações, tem mais precisão. E por que é que, por mais que se tenha especialistas, se tenha cuidados, ainda não se acertam as estimativas? São diferentes os motivos. Entre eles estão variação do nível de conhecimento das pessoas. Uns sabem mais do que outros. Às vezes se sabe mais sobre um determinado tema e menos sobre outro. O que mais? Aloca-se as pessoas muitas vezes para se dedicarem somente a fazer o que tem no projeto. Mas essas pessoas têm um histórico na organização onde os outros chamam-os para resolver problemas de locais onde ele trabalhou antes, ou senão ele tem um certo conhecimento que as pessoas pedem ajuda, ou ele tem uma dificuldade que ele vai ter que pedir ajuda para alguém. Tá? Então ele para, ele não faz o tempo todo atividades só focadas no projeto. Por isso, as estimativas não conseguem ser precisas. Outros motivos que levam a erros nas estimativas. Eventos inesperados. Premissas que não acontecem, situações extraordinárias, dificuldades realmente em relação ao que vai ser feito. Outra questão, mal entendidos do que deve ser feito. Você começa a fazer uma coisa, depois descobre que é outra. Então se perde tempo, você tem um retrabalho. Ou se estimou para fazer uma coisa e não era bem aquilo. Tá? O que mais? Variações estatísticas. Tá? Por mais que as pessoas façam a mesma atividade todos os dias ou atividades próximas, elas não conseguem fazer exatamente no mesmo tempo. Tá? Uma caminhada de uma certa distância que as pessoas façam todos os dias não vão demorar o mesmo tempo. E atividades do projeto são mais complexas do que fazer uma caminhada. Então, por isso, elas vão acontecer de formas variadas nos tempos também. Um outro conceito importante em termos de gestão de cronograma é se pensar no planejamento em ondas sucessivas. E o que significa um planejamento em ondas sucessivas? É que muitas vezes um projeto, na próxima etapa do projeto está bem definida, mas a outra não, porque ela depende daquela etapa ser finalizada para poder ficar mais claro o que vai ser feito na etapa seguinte. Então, como que funciona isso? Se define bem uma primeira etapa, e a etapa seguinte se faz uma estimativa inicial, somente bem menos precisa. Então, as primeiras partes são detalhadas com o nível baixo da AP, com algo bem mais preciso do que os outros. E à medida que se finaliza uma etapa, se faz a próxima onda. Por isso se chama ondas sucessivas. Geralmente, as estimativas iniciais, pensadas com calma, tudo, não são aquelas que atendem à solicitação da chefia, do cliente. Sempre se quer fazer mais rápido do que parece ser viável. Por que isso acontece? Porque às vezes tem que se correr atrás do mercado, se colocar logo um produto para ser vendido, disponibilizar um serviço, coisas desse tipo. Outras situações onde já tem uma parte atrasada, então tem que correr atrás, então a gente tem que fazer mais rápido para compensar o tempo perdido. Também tem que se fazer rápido porque tem um prazo que foi definido, não dá para fazer como planejado. Muitas vezes, você tem que entregar até no dia tal, então tem que se correr para fazer até aquele dia. Em outras situações, pode-se ter um prêmio. Se fizer mais rápido, se ganha mais.
se tem um lucro maior, se tem um resultado mais positivo. Em outros casos, realmente tem que reduzir custo para não quebrar até, para não ter prejuízo, tá? Para disponibilizar as pessoas, os recursos disponíveis para começarem ou conduzirem um outro projeto relevante dentro da organização também. E o que pode ser feito para se tentar reduzir o tempo de um projeto? Uma primeira forma trabalhada é o que se chama de fast tracking, de paralelismo. E o que significa isso? No início do projeto, se faz planejamento de uma forma ideal. Uma atividade sendo feita perto de outra. Mas quando se tem que revisar e acelerar o projeto, nem sempre as sequências das atividades, de realmente acabar uma para começar outra, são trabalhadas dessa forma. Então, muitas vezes, começa a fazer uma atividade que seria posterior, antes de ter finalizado aquela atividade que, teoricamente, deveria ter sido finalizada. Agora, isso não foi feito na primeira versão do planejamento. Tinha algum motivo para isso. Então, se fazer uma atividade em paralelo que estava prevista para acontecer em sequência, pode trazer problemas. Pode fazer mais chance de se ter retrabalho, porque eu começo a fazer uma coisa sem outra determinado, então posso não ter uma base certa e ter que retrabalhar. Pode aumentar o risco de dar problemas. Além disso, há um aumento do nível de comunicação necessário. Então, quem está fazendo a atividade anterior tem que estar falando para o outro, está acontecendo isso, para que ele, não tendo finalizado a atividade anterior e está tudo disponível para a condução da posterior, então tem que saber o que está acontecendo. Então, é mais difícil se conduzir as atividades nesse sentido do que se elas fossem sequenciais, como um planejamento inicial possível. Outra forma de acelerar o cronograma é o chamado crashing, a compressão. O que significa isso? Fazer mais rápido uma atividade. Como eu posso fazer mais rápido uma atividade? Muitas vezes, aumentando os recursos nas atividades do caminho crítico. Ou seja, tem uma atividade que uma pessoa iria fazer. Coloco duas para fazer. Provavelmente vai ser feito mais rápido. Só que o que acontece? A gente falou da lei dos retornos decrescentes. Então, na hora que a gente tem mais pessoas, a gente faz mais rápido, só que há mais esforço envolvido. Então, isso aumenta o custo daquela atividade. Tá? Então, um principal problema nesse sentido é que vai ficar mais caro de fazer. Então, muitas vezes dá para fazer isso se tiver algum recurso disponível, não esteja super alocado que consegue fazer. Aí sim, não se eleva esses custos. Mas outra questão para se pensar em, dá para fazer mais rápido do que eu tinha planejado anteriormente, é eliminação de riscos e elevação de aprendizado. Às vezes, a primeira vez que está fazendo uma determinada coisa é mais complicado, mais demorado, do que fazer algo parecido posteriormente. Então, se isso acontecer no projeto, essa curva de aprendizado pode ajudar com que uma estimativa que inicial era de tantos dias possa ser repensada, revista para um prazo menor. Essa gestão do cronograma, por fim, vai levar a um desenvolvimento, então, de um cronograma. Esse cronograma é relevante para muita coisa no projeto. Muitas pessoas pensam que gerenciar o projeto, a principal atividade é cumprir um cronograma. Tá? É claro que não é bem assim, isso é um resultado, cumprir o cronograma. Não é a gestão toda em si. Precisa de tudo ser gerenciado para conseguir se cumprir. Mas, então, é importante se definir esse cronograma e correr atrás de cumprir. Para se fazer um cronograma, diversas variáveis precisam ser levadas em consideração, várias coisas ditas. Por exemplo, que as pessoas não estarão envolvidas 100% naquelas atividades do projeto. Elas vão se dispersar. Elas vão ter outras coisas para fazer. Elas vão tirar férias. Elas vão ficar doentes. Elas vão perder produtividade em determinado momento. Tá? Então, tudo isso precisa ser considerado na construção do cronograma. Fazer um cronograma, então, não é algo simples. É algo complexo e que muitas vezes precisa ser feito de uma forma elaborada e vai se melhorando. Tá? Então, se uma primeira versão muitas vezes tem muita sobrecarga,
Tem coisas que poderiam estar paralelas e não estão. Então, elas precisam ser revistas e trabalhadas para se realmente liberar uma linha de base do cronograma com um cronograma realista. Então, a construção do cronograma é progressivo e interativo, como dito aqui. É importante ir se melhorando esse cronograma. Outra coisa é que é importante, lá para se fazer o cronograma, identificar aquilo que está no caminho crítico e, na hora de alocar os recursos, alocar os melhores recursos. Verificar melhores utilizações de recursos. Muitos recursos não têm atividades sempre para fazer. Então, principalmente esses recursos mais especializados, que não estão tão envolvidos em tudo que vai ser feito no projeto, precisam ser tratados com mais cuidado ainda do que aqueles que não têm essas particularidades. Fazer a linha de base de prazo do cronograma, tem-se uma versão do cronograma que é aquela que deve ser cumprida. Não é que cada uma das atividades do projeto precisa ter exatamente aquele tempo, mas é que compensando, alguma atrasando um pouquinho, outra adiantando um pouquinho, né? As entregas principais do projeto devem acontecer nas datas previstas. Outra coisa relevante para se considerar no cronograma é que existem algumas datas muito fixas. Vem em uma multinacional, o presidente da multinacional com sede na Ásia vai fazer uma visita na fábrica local. E ele vai fazer uma visita não por causa desse projeto, por causa de diversas coisas. Aí, nesse momento, é importante apresentar o projeto para ele. A data dele não vai mudar. O projeto tem que correr atrás. Às vezes, tem sazonalidades que precisam ser colocadas. Treinamentos que só vão acontecer em um determinado momento. Tudo isso precisa ser considerado para ter um cronograma mais realista. Existem diferentes formas de se representar um cronograma. Uma das mais utilizadas, principalmente nos softwares, é o gráfico de Gantt. Ele mostra em forma de barra, em cima representando a linha do tempo, as atividades do projeto e seus agrupamentos. Mostra os filhos e mostra uma duração total do pai que engloba essas atividades. Ao invés de representar um cronograma executivo em forma de atividade sumário, também pode ser simplesmente representar as datas dos principais marcos dentro desse projeto. Também é uma forma de representar um cronograma para uma alta gestão, para alguém que está acompanhando em alto nível o projeto. Outra forma de representar o cronograma é por meio de um diagrama de rede. Ele mostra as atividades e a sequência por meio de retângulos que representam atividades e setas que mostram a sequência de uma atividade que vai ser feita depois da outra. Ele pode ser simples, somente apresentando a sequência das atividades, ou ele pode ser mais detalhado, onde ele mostra que dia do projeto da atividade está começando, que dia que está acabando, de uma forma mais tarde ou mais cedo. Uma outra forma, que é mais simples e que dá uma boa visão, é representar o cronograma em forma de uma tabela. Se coloca todas as atividades, os pais, os agrupamentos dessas atividades, se coloca isso numa primeira coluna, depois se coloca a duração, data de início, data fim, e o predecessor, que é aquela atividade que vem antes dessa atividade desta linha.